E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de 4 graus Black Anthrax Capsicum. E cá estamos nós com mais um rótulo dessa linha de 2018 da Black Anthrax, uma Russian Imperial Stout da cervejaria 4 graus, e que dessa vez veio com um rótulo que trouxe a adição de pimenta à sua receita base. Ao longo dos últimos dias eu provei tanto a Black Anthrax tradicional de 2018, quanto algumas variações feitas a partir dessa receita tradicional. E hoje a Black Anthrax Capsicum é mais uma dessa linha de 2018, uma cerveja de guarda que eu venho armazenando há algum tempo e que trouxe um pequeno diferencial em relação a todas as outras. A receita original da Black Anthrax já traz baunilha, já traz melaço de cana, já traz madeira, já traz café. Então, no primeiro dia eu provei a Black Anthrax tradicional, com todos esses ingredientes. No segundo dia eu trouxe a Black Anthrax Vanilla, que teve uma adição extra de baunilha. Ontem eu trouxe a Black Anthrax Coffee, que trouxe uma adição extra de café. Já a Black Anthrax Capsicum traz um elemento sensorial que não estava presente nessas outras versões, que é a pimenta. A primeira vez que eu provei dessa cerveja foi numa versão em chopp no Mundial de Labière de 2018. Eu me lembro que foi a cerveja com a qual eu encerrei o festival, foi a cerveja que eu mais gostei no evento. Mesmo não tendo recordação de vários detalhes dessa cerveja, eu me lembro o quanto que ela me tocou naquele momento e o quanto que ela me marcou pelo seu diferencial, pelo seu potencial, por toda a gama de sabores e nuances que ela trouxe. Então é uma cerveja que realmente posso considerar que é uma das cervejas mais incríveis que eu já provei. Melhor, inclusive, do que a própria versão tradicional. Pelo menos foi essa a experiência que eu tive naquele momento com a versão em chopp da cerveja, que eu acredito seja do mesmo lote, já que estamos falando de 2018. Brazilian Extreme Imperial Stout, Black Anthrax Capsicum, maturada com carvalho europeu. Cerveja forte escura com café, baunilha, carvalho e pimenta. Ingredientes: água, malte de cevada, aveia, lúpulo, açúcares, fermento, carvalho, café, baunilha e pimenta. Não traz aqui o índice de amargor, uma cerveja com 16% de graduação alcoólica. A última vez que eu bebi dessa cerveja foi no Mundial de Labière de 2018, época em que essa versão estava sendo lançada. Desde então eu não tive a oportunidade de bebê-la novamente. Eu estou com essa garrafa guardada há uns 5 anos. Portanto, sem maiores delongas, salivando de curiosidade, vamos pro copo? O aroma dessas cervejas é impressionante. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 355 ml em uma taça Snifter. O rótulo da garrafa traz uma variação, um fundo amarelado, do rótulo tradicional da Black Anthrax, trazendo as mesmas cabeças de crianças expelindo um líquido escuro pela boca e a cabeça de um homem cortada revelando seu cérebro, trazendo também a marca Black Anthrax Capsicum. A tampinha traz na cera amarela a marca 4 graus em alto relevo. Bom, como a gente vê, não teve nenhuma formação de espuma, eu acredito que ela esteja quase flat, da mesma forma que as outras versões. Não sei, confesso, se realmente se perdeu ao longo do tempo o gás que estava nas garrafas, ou se realmente não conseguiu absorver esse gás ao longo do tempo por conta da alta densidade do corpo dessa cerveja. É uma cerveja de 16% de graduação alcoólica. É uma cerveja extremamente licorosa, extremamente densa, uma cerveja de alta gravidade,
realmente, nesses casos, é muito difícil do gás carbônico se incorporar com facilidade ao líquido. Então, é natural que ela tenha baixa carbonatação ou até mesmo nenhuma. Nos últimos 3 dias, nós vimos que elas estavam praticamente flat. Que interessante. É interessante que a pimenta aparece no aroma de pimenta. Parece uma pimenta vermelha, tipo pimenta dedo de moça, uma pimenta de cheiro. Traz um adocicado essa pimenta. Aroma de caramelo, de toffee, um pouco de chocolate, baunilha. Não é perceptível café. Madeira muito sutil. Frutas secas, banana passa, uva passa, ameixa seca. Tudo isso presente aqui num nível menor do que a pimenta. A pimenta está em primeiro plano. Bem legal. Ela é de uma coloração marrom escura, quase preta. No vídeo deve estar parecendo preta, mas ela não chega a ser preta. Ela é um marrom bem escuro. Mas ela é opaca, não dá para ver nada do outro lado. Absolutamente nada, não passa uma rajada de luz. E um aroma fascinante. Saúde. Na versão chopp, com ela mais jovem, a pimenta estava mais presente. Não sei se a pimenta perdeu um pouco da sua picância ao longo do tempo, é uma possibilidade. É uma cerveja de guarda, que já está sendo guardada há 5 anos. Ou se o lote do barril talvez seja diferente, ou uma outra possibilidade é a minha memória estar me traindo. Também é muito possível, porque ao longo desse período eu provei outras cervejas com pimenta também, e eu posso estar confundido com a sensação de pimenta que eu provei em outras ocasiões. Mas a pimenta que aparece, não é que ela tenha sido excluída. Só que a minha recordação é de que a pimenta era um pouco mais intensa na versão em chopp. Maravilhosa. É o que eu posso falar. É uma cerveja espetacular. Uma cerveja bem licorosa, de corpo denso, corpo cheio, pesada. Uma cerveja pesada. E mistura muito bem. Aqui está muito mais mesclado essas notas de melado, de baunilha, de café, chocolate, das próprias frutas passas que aparecem, mas aparecem com uma intensidade menor. Um adocicado um pouco mais presente por conta da pimenta, é um adocicado de pimenta. Tem um final sutilmente picante, nada exagerado, nada que venha a trazer uma ardência que incomode. Álcool muito bem inserido também. E a gente está falando de 2 elementos que costumam trazer ardência, tanto a picância da pimenta quanto a própria ardência do álcool. Não tem nada exagerado aqui. Uma coisa que eu percebi é que é uma cerveja que todas essas versões ela buscou muito equilíbrio. Ela trouxe muita sutileza nos elementos. Aqui uma mescla maior, talvez até para salientar um pouco mais dessa pimenta, que também não está exagerada, está muito bem colocada. Tudo aqui é muito redondo, muito perfeito, muito bem inserido, muito harmonioso. É uma cerveja espetacular. Volto a falar o que eu falei nas outras versões, nas outras leituras da Black Anthrax. É uma cerveja que eu indico para todos, mas a pouca experiência vai se fazer com que tenha uma percepção sensorial incompleta, porque é uma cerveja muito rica de detalhes, é uma cerveja complexa, números de sensações muito distintas acontecendo na boca, acontecendo no aroma, acontecendo na textura mesmo. Né? Eu falo que cervejas deveriam sempre despertar todos os nossos sentidos. Né? Aqui a audição acabou não sendo despertada porque a gente não teve uma presença de gás. Ela está com o corpo flat da mesma forma que as outras. Mas tirando essa percepção, que talvez de todas as percepções sensoriais seja a menos importante,
Cara, o aroma é impressionante, o visual dela é muito bonito, o sabor, o tato, todos esses nossos sentidos são aguçados pela extrema complexidade de elementos sensoriais que a gente tem aqui. Tem madeira, frutas passas, chocolate, melaço, caramelo, toffee, café, baunilha, que é muita informação. Tudo isso vindo ao mesmo tempo. Só que a gente consegue identificar cada um desses elementos. E nesse caso em específico, ainda conta com a pimenta. A gente sente o sabor da pimenta. A gente sente a picância da pimenta. Volto a dizer, nada exagerado, tudo comedido. Volto a dizer que a Capsicum é uma das cervejas mais incríveis que eu já tomei. Ela consegue trazer essas características da Russa Imperial Stout, junto com um elemento em comum que é a pimenta, tão bem colocada, tão bem inserida, que traz uma personalidade muito forte, muita identidade para essa cerveja. Então é uma cerveja que eu recomendo. Sem sombra de dúvida, eu recomendo, eu indico, mas tenham em mente isso. Se vocês já tiverem uma jornada maior, se vocês já tiverem mais experiências bebendo cervejas, vinhos, uísques e outras bebidas de um modo geral, vocês vão ter, sem sombra de dúvida, uma experiência mais completa e mais plena de tantas informações, de tantas nuances, de tantos detalhes, de tantas características, de tantas sensações que essa cerveja consegue oferecer para a gente de forma brilhante. Saúde!